Segunda-feira, hoje é dia 18 de maio e hoje, gente, de tudo, né? Mas à noite, né? Bem atrasada a segunda. Nós vamos ter às 19h25 Marte ingressando em Touro e 22h05 Vênus ingressando em Câncer. Só que quando isso acontecer, a Lua estará ainda fora de curso. A Lua vem em Gêmeos fora de curso desde ontem às 16h35. Vai deixando a segunda-feira um pouco instável, um pouquinho agitada, com uma tendência assim oscilante, tanto no humor, se a gente pensar em clima geral, em clima coletivo, tem bastante alternância, como para as iniciativas não é um momento bom, porque primeiro, né, a Lua fora de curso não leva a luz para nenhum outro ponto, e para os inícios ela vai deixando essa configuração de coisa perdida, né, quando ela está nessa configuração aqui para os inícios, por isso não é bom. Mas um perfil de Lua em Gêmeos para clima, ele tende a bastante oscilação. Então, também em termos de rotina, procure manter o passo firme naquilo que você faz. Não aplica tanta mudança, porque há uma tendência um pouco instável no ar, tá bom? Agora, gente, o ingresso de Marte em Touro às 19h25 vai sendo levado ainda para os meses seguintes. E como Marte ele fica na teoria das esferas além do Sol, ele já tem uma relação também com o contexto coletivo. E já vai para um campo muito robusto, um pouco resistente, já não é um perfil assim tão interessante, por exemplo, para diálogo, ele é meio ríspido, meio bruto, ele sai um pouco da velocidade de onde ele estava em áreas onde ele tem domínio e entra num território que ele não tem domínio nenhum. Então, o que a gente pode perceber em contexto maior do mundo é uma certa rigidez, né? Mas também no sentido de iniciativas, quando Marte em Touro tiver em aspecto bom com a Lua, como vai ter ainda na própria segunda, é bom para inícios com manutenção de passo, para coisas longas assim que você precisa permanecer. Porque então Marte ingressa em Touro às 19h25, aí Vênus vem em Câncer. E aí quando Vênus transita em Câncer, tem um clima harmonioso, tem um clima de criatividade, de fertilidade, é um perfil abundante, ele é bastante cuidadoso. E aí para os assuntos artísticos, artesanais, para o plano material, assim, acaba sendo bem interessante. Mas a gente pode colocar que quando Vênus tiver bom aspecto ao longo de Câncer também para todo tipo de assunto, porque Vênus tem uma natureza fácil, benéfica, né? Que é o que vai acontecer hoje ainda, porque aí Vênus ingressa em Câncer 22h05 e 22h46 a Lua ingressa em Câncer. E aí já vem a Lua em conjunção com Vênus 3 minutinhos depois, 22h49 e 22h56 a Lua tem aspecto leve com Marte. Então nós vamos pegar um final de segunda com uma tendência bastante mantenedora, agradável, suave para todo tipo de início, todos os assuntos. Tem uma tendência interessante e para os inícios de coisas que você precisa manter por muito tempo. É uma fluência de bastante estabilidade e um perfil assim robusto, né? Ele tem uma característica de proteção, vocês vão perceber bem isso. E durante ainda o finalzinho da noite da segunda e da terça, dá para aproveitar um pouquinho o sextil entre Vênus e Marte, que vai ser às 2h37. Então aproveita até ali, gente, porque a Lua, depois que passa desse aspecto com Marte, ela vai se aproximando de um aspecto difícil com Saturno, que vai ser perfeito amanhã, lá do meio para o final da tarde. Nós vamos pegar muitas horas com o aumento dessa influência de quadratura entre Lua e Saturno, Lua em Câncer e Saturno em Áries. E vai carregando para a madrugada da terça e já amanhã, enfim, amanhã, terça, até ali basicamente o final da tarde, essa fluência de adversidade. Então não é bom, o que a gente tem que aproveitar para inícios é hoje mesmo, no finalzinho do dia, logo depois que a Lua ingressar em Câncer, às 22h46. Então, finalzinho, até às 12h37, quando Vênus chega a sextil com Marte, dá para aproveitar um pouquinho ainda, tá bom? E é isso que temos. Então, uma ótima segunda para vocês e até amanhã.